Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é a Alana, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico na AB Consultoria. E hoje vamos para mais um episódio do AB Tech. Gente, eu amo fazer esse quadro aqui. Por quê? Porque nesse quadro nós não falamos só sobre farmacotécnica, nós não falamos só sobre vendas, sobre farmácia com manipulação, sobre cosméticos, sobre suplementos. Nós falamos sobre tecnologia. Sim, nós trazemos soluções de tecnologia para o nosso mercado. Isso não é incrível? E esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Vamos deixar aqui o QR Code na tela. Agora tá alinhado. E você pode saber mais informações através desse QR Code. Vou deixar aqui um link na descrição também para saber mais desse sistema incrível para a sua farmácia, para o teu negócio, para a tua indústria, que vai trazer várias soluções que vai facilitar muito, mas muito mesmo a tua rotina de produção, de gestão, de vendas, tá bom? E qual é o tema de hoje, Jorel? O sistema de gestão como um aliado na manipulação de gomas. Então, você já manipula gomas? Deseja manipular gomas ou outras formas diferenciadas? Sim ou não? Coloca aqui para mim se você gostaria de manipular esse tipo de forma farmacêutica. Se você gosta de manipular já, qual é a tua maior dificuldade? Bem, o fato é que não só sobre gomas, né, mas chocolates, pirulitos, shots, entre outros. Eu não estou falando aqui especificamente de uma forma farmacêutica, né? A forma farmacêutica, gente, é pastilha, tá? E existem as variações de pastilhas, que pode ser uma pastilha dura, pastilha mole, enfim, formulações líquidas. Mas o que acontece? Tudo que sai do convencional, a gente tende, quando nós vamos ali para a prática, para a rotina, a gente tende a travar um pouco, né, Jorel? E quando nós travamos, isso pode impedir de você fazer dinheiro na farmácia. E na nossa visão de consultores da área, qual é a principal dificuldade? Claro que muitas vezes você pode ter dificuldade em ajustar, né, uma goma, em ajustar um chocolate. Às vezes o chocolate não fica tão bem. Mas existe outras vertentes. E uma dificuldade que eu vejo muito grande entre as farmácias é transferir o técnico, transferir a formulação que você desenvolve ali na bancada para o software de gestão. Então, se você tem essa dificuldade, ou você é novo na área, você está implementando formas farmacêuticas diferenciadas, né, como essas que estão aqui na tela, por exemplo, essa aula vai ser muito importante para você. E eu vou te falar uma coisa. Escolher um software de gestão eficiente vai fazer muita diferença quando se fala em manipulação de formas diferenciadas. Por quê, Jorel? Porque ele precisa te fornecer ali o máximo de opções de, vamos dizer assim, o que eu preciso, ele precisa me dar a opção de cumprir com ela, né? A gente vai falar aqui mais à frente sobre algumas características, e é muito importante realmente que o software ele esteja preparado para que você consiga utilizar ele com mais plenitude, podemos dizer assim, né? Principalmente quando a gente fala de formas diferenciadas, que cada uma tem uma certa peculiaridade, tem algumas recomendações, então ele precisa ser realmente um aberto seguro, que eu chamo. Total. Uma coisa, gente, é você fazer a inclusão de uma formulação de cápsula em pote, né? Automaticamente você insere ali o ativo, ele já puxa o recipiente, é tudo muito prático. Agora, quando você parte de sistemas moldados, e isso daqui, né, no caso a goma, é um exemplo disso, por isso que a gente está focando em goma aqui, mas serve para todos os sistemas moldados. O software ele precisa entender em qual embalagem você vai trabalhar, ele precisa entender quanto vai de cada ingrediente, tá? Aqui nessa cavidade.
Então, o teu vendedor, ele só vai conseguir fazer um orçamento, tá? Se você, como gestor, você como farmacêutico, passar as informações certas para o teu software de gestão. Então, tudo parte de um objetivo principal. Como eu vou fazer esse orçamento para o cliente? E eu diria até mais, não só simplesmente o orçamento completo, mas, por exemplo, não puxou insumo tal, vou colocar aqui a mão e a gente só adiciona. Isso acaba com a tua gestão de estoque. Isso influencia no preço, porque é um preço de um produto que você está adicionando na fórmula final que não foi cobrado. E aí, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo e o rombo aparece. Vamos fazer, Jorel, a turma entender como o sistema ele vai interpretar quando você quer fazer um orçamento. Vamos certo? lá. Porque o que tem que ficar claro para você é isso. O objetivo é quando tua vendedora chega uma receita ali na tua área, no teu setor de vendas, de gomas, qualquer forma moldada, a partir do momento que tua vendedora incluir no sistema, tem que funcionar. E para isso, né, tem alguns pontos de partida que você precisa entender para que esse orçamento seja fidedigno, tá? Então, o que é que acontece, George? Vamos lá, vamos mostrar aqui para o pessoal a interface quando a vendedora vai fazer um orçamento para o cliente. Vamos lá. Nosso bom e velho farmacier. E quando falamos de orçamento, nós temos que ir em movimentos. Hoje, especialmente, estamos usando o Farmacia versão web, tá? Então, por isso que vocês estão vendo esse xizinho aparecendo aqui em cima. Muito chique, muito chique. Gente, então é fundamental, né? A gente ter um sistema... o mercado vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto, né? Então, o sistema web na nuvem é fantástico, fenomenal. Inclusive, prático. O gestor pode trabalhar de casa, né? Sim, eu quando estava preparando essa aula, né, eu tive uma conjuntivite, aí eu tive que me isolar e eu estava alimentando de casa, eu não precisava estar aqui para conseguir ajustar o que eu precisava para essa aula. Bom demais, gente, qualidade de vida. Então a gente vai passar aqui rapidamente, só para você ter ideia de como faz um orçamento. Essa aula já existe, né, Jorah? Essa é a 11ª aula, já são 11 aulas aqui contando com essa, gente. Então maratona esse quadro, porque não vai ficar por muito tempo disponível. Confere, consome todas as aulas e também é uma oportunidade de você se familiarizar ainda mais com esse sistema que tá bombando. Sério, gente. Eu estou recebendo só excelentes feedbacks do Prime Farmácia e eu sou, assim, muito grata por isso. Vamos lá. Então, movimentos, atendimentos, receitas. Tá? Então, quando eu clico em receitas, ele vai abrir a partezinha do atendimento, tá? Aqui ele tá pescando, mas ele está pedindo para eu colocar com um número de um orçamento já feito. No caso aqui a gente está mostrando se fosse um orçamento novo. Então as primeiras informações que ele pede são essas aqui que estão nessa janelinha de informações da fórmula. Primeiro deles, laboratório. Segundo, forma farmacêutica. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa informar para ele. Tá? Porque a partir dessa informação que ele vai escolher a tua embalagem, que ele vai escolher a base. Né? Que você programou ele para escolher. Por exemplo, se eu quiser vir aqui e colocar pirulitos, vamos dizer, não vai aparecer nada. Por quê? Porque você não... Porque eu não alimentei. Porque eu não coloquei. Aproveitando que esse aqui é um sistema que eu tô alimentando aos poucos. Então, se eu colocar até sachê, não vai aparecer porque eu, Jorel, não fiz a forma farmacêutica sachê. Então, não esperem que ele já entenda, ele já tem os conhecimentos que você, farmacêutico, tem. Você precisa passar para ele. Você precisa preparar o sistema antes. Isso chama, gente, de parametrização. Você precisa alimentar esse sistema com os dados para quando você for para a operação,
desenvolver alguns processos na farmácia, como o próprio orçamento, emissão de ordem de manipulação, ele tem esses dados, combinado? Então, é importante que ao chegar, né, uma receita, né, de gomas, pirulito, chocolate, o sistema ele esteja bem alimentado. E eu vou fazer um parênteses aqui para a galerinha aqui que está abrindo farmácia. E eu entendo, gente, eu entendo que a gente, dependendo do time, do tempo, você só quer inaugurar farmácia, mas tem etapas como essa alimentação do sistema, não vale a pena você pular, você passar assim, deixar passar batido, não fazer vale a rápido pena. demais. Você uma das etapas mais importantes é essa alimentação do software de gestão, porque quanto mais você suprir o teu sistema de dados, mais lá na frente, mais ele vai fluir, mais os teus processos vão fluir. Lembrando que o software de gestão trabalha em conjunto com os teus processos físicos, tá? Teus processos reais que ocorrem na farmácia. Então, você tem que estar sempre conversando com o teu software de gestão. Ele tem que ser o teu melhor amigo, tá? Então, vamos lá, Jorel. Então, você entendeu que qual é o objetivo maior? Fazer orçamentos. Claro, porque você quer vender. Mas, e aí, Alana? Você mostrou que é importante o sistema estar alimentado para fazer esses orçamentos. Como? Aí é onde a gente vai chegar, onde nós queremos chegar. Isso. Qual é o ponto de partida, Jorel? Temos, na verdade, 3 pontos, né, principais e cruciais. O primeiro dele, de forma farmacêutica. Qual a forma farmacêutica que você vai colocar? Né? Goma, pastilha dura, pastilha mastigável. Ele precisa entender o que é essa forma farmacêutica. Uhum. Segundo ponto, a embalagem. Tá, eu coloquei aqui embalagens porque hoje em dia nós temos embalagens que também são os moldes, mas aqui na linha do raciocínio da embalagem também você pode colocar moldes se for na sua realidade. Okay. E por último, e não menos importante, os componentes, o constituinte da tua goma. Tá? Muito bom. Então, vamos discorrer um pouquinho mais sobre as formas farmacêuticas. Então, o sistema, gente, ele é muito inteligente, mas se você oferecer as informações corretas, né, Isso. Jorel? Então, ele precisa entender o que é essa goma. O que é uma goma? Né? Para onde que ela vai? Ela é de uso interno ou ela é de uso externo? Qual é o laboratório que vai produzi-la? É o laboratório de medicamentos sólidos, semissólidos? É o laboratório de interno? Vai aí da nomenclatura que você chama o seu laboratório. Tá? Então, você precisa passar todas essas informações para o teu sistema, para na hora que o teu atendente puxe, isso já vá direto ali para a área onde ele deve ser realmente produzido e tratado. Perfeito. Tá? Vamos fazer uma demonstração, como informar o sistema sobre a forma farmacêutica. Vocês vão perceber que vários dos pontos que nós vamos abordar aqui sobre o software, né, as demonstrações, nós já demos e nós já falamos em algumas aulas. Uma delas foi a forma farmacêutica. Quando nós falamos lá no vídeo sobre gotas de vitamina D, nós já entramos um pouco na forma farmacêutica. Essa aula da vitamina D tá sensacional. Bom. E Jorel, eu conto ou tu conta? Conta tu, vai. Conta tu. Não gosta desse tipo de responsabilidade. Temos um encontro presencial. Isso mesmo. Estarei no stand da Prime Software, gente. Vou ministrar uma aula sobre visitação médica e uma aula sobre vitamina D lá no stand da Prime Software. Uau, que sensacional. Já clica aqui no QR Code, que lá você vai ter um encaminhamento para o site deles, ou clica aqui na descrição que eles vão estar te enviando o cronograma, tá? Em qual horário eu vou estar. É muito importante, você que vai estar nesse evento, né, chamado Consulfarma, você que vai estar lá, você não pode deixar de visitar a Prime Software, porque lá eles vão fazer demonstrações, vai ter muito conteúdo gratuito. Inclusive, né, vou ter a honra de contribuir com esses conteúdos. Vamos falar sobre visitação médica eficiente, sobre manipulação de vitamina D. Incrível, né? Isso é massa. Isso é muito legal. Comenta aqui
Se você Se vai. você vai estar lá. Eu quero ver todos vocês lá, hein? Todos vocês lá. Voltando para a forma farmacêutica, atendimentos. Aqui embaixo tem a opção de forma farmacêutica. Então, eu vou abrir aqui a ficha de forma farmacêutica. Clicando nela, eu abro aquela velha aba que nós utilizamos lá na aula de gotas, tá? Se eu vier aqui e digitar, por exemplo, gomas, porque eu já fiz essa parametrização, ele já está aqui. Então, quais foram as informações principais que eu tive que colocar? É até interessante, na verdade, eu voltar. Ó, vocês estão percebendo que tem vários nomes em azul? Esses nomes em azul quer dizer que são as informações essenciais, tá? O teu sistema ele não vai deixar você finalizar o processo e gravar se essas informações não estiverem ocupadas, que é o nome da forma, aqui no caso, é o nome da forma farmacêutica, o laboratório que vai produzir ele, o tipo de uso e o tipo de informe, né? Se ele vai ser calculado como um múltiplo, por exemplo, calcular 30 doses, ou então você vai calcular ele como uma produção só. Um QSP. É assim, ó, lá quando vai incluir no orçamento, se você colocar a quantidade 1, ela pode já calcular para 30 doses, se você padronizar assim, ou uma unidade pode ser o equivalente a simplesmente uma gominha dessa. Uma cavidade dessa. Tá? Então é muito importante que você defina isso, como que você quer que o teu sistema pede. Eu recomendo que você faça testes e faça teste de forma a ficar mais simplificado no teu processo para a tua farmácia. Não existe uma melhor forma de padronizar, existe a que mais se adequa à tua farmácia. Isso. E como é que o cálculo do recipiente pela quantidade necessária para a fórmula ou para a quantidade dos insumos, QSP ou não. É basicamente isso. O que é que isso significa? Traduzindo... Né? Se eu vou, por exemplo, se a minha base for água, aí ele vai calcular diminuindo essa quantidade do insumo aqui para completar o volume. Né? Exatamente. Se essa cavidade tiver 10 gramas, o sistema vai entender assim, se o ativo é 0,5 gramas, a quantidade de base vai ser 9,5. Sinceramente, eu não gosto muito de ir por aí, tá? Por quê? Porque se a quantidade do ativo deslocar a quantidade de base, pode dar margem de erro, né? Isso. Pode sobrar conteúdo ou faltar conteúdo, que é que normalmente eu recomendo que você já padronize as proporções para cada cavidade, né? Nas nossas gomas de Jorel, por exemplo, a gente fez uma quantidade padrão para 10 gomas, mas a quantidade é bem superior. Por exemplo, 10 gomas de 1,5 gramas cada daria, teoricamente, 15 gramas, mas quando a gente vai fazer o teste não é isso, é uma proporção superior. Então, isso. Por isso que nesse caso eu recomendo que você já trabalhe com as proporções bem definidas para cada cavidade, para cada dose, tá? E por último, e não menos importante, ele só vai realmente liberar para o orçamento se você vier aqui em laboratórios de produção. Quais são os laboratórios que podem utilizar essa forma farmacêutica. E aqui você coloca várias informações que são extremamente importantes, tá? Importantes. Principalmente de percentual de venda, valor mínimo, valor máximo, taxa técnica, tá? No caso aqui a taxa técnica eu coloquei em porcentagem, mas aí também é da sua gestão. Tá? Então, é muito, muito importante, você só pode realmente finalizar depois que colocar essa parte do laboratório. Tem uma aula, inclusive, só sobre precificação, inclusive, mas é importante frisar que o custo operacional, gente, de fato, para manipular uma goma é superior ao de uma cápsula, requer mais tempo, o tempo de produção é mais longo, a perda é considerável,
né? Então, você também tem que considerar, ver essa questão da perda, tá? De insumos, principalmente chocolate, tá? Pirulito. Então, atenda para isso, tá? Uhum. E aí você clica em gravar e finalizou. Como eu não fiz nenhuma alteração, ele não gravou nada de novo, tá? Então, Perfeito. a partir daqui, o meu sistema tem lá uma forma farmacêutica chamada gomas. Mas o ponto nós já trabalhamos, alimentamos sobre a forma farmacêutica e agora é importante, Jorel, o sistema entender sobre o que, onde essa forma farmacêutica vai ser, por exemplo, envasada, a quantidade, não é isso? Isso. Bora lá, o pessoal entender. Como informar essa questão da quantidade, Né? da embalagem. Até mesmo antes de a gente falar sobre ativos, né, a composição, é muito importante a gente ver a questão, informar para ele a questão do volume, né, do peso, do quanto que uma cavidade dessa realmente vai suportar do teu produto, tá? Porque, por exemplo, essa daqui é 7,5 gramas, mas ela é 7,5 gramas de água e não da tua goma, tá? Então é muito importante que você faça todos os testes. Isso serve, na verdade, para tudo que você for fazer na tua farmácia. Faz um teste antes e põe em prática para depois você alimentar no sistema. E esse teste, gente, é nada mais, nada menos que a calibração do teu molde, calibração da cavidade. Como é que vai funcionar? Você basicamente, por exemplo, aqui eu tenho um molde de 10 gramas, tá? Quando eu calculo bem bonitinho, como eu já dei o exemplo anteriormente das gomas, se eu calcular para uma quantidade exata para 100 gramas, possivelmente vai faltar produto aqui. Então, qual é o processo em relação a essa calibração? Você primeiro vai manipular para 10 unidades, tá? Como se fosse essa quantidade mesmo, certinho para 10 unidades. Você vai ver que possivelmente as chances de você não preencher 100% das cavidades vão ser altíssimas. Então, digamos que você preencha apenas 9 cavidades. Aí você vai pegar essa quantidade de todos os ingredientes e fazer a regra de 3, calculando para 30 doses. E aí já vai ser a proporção exata para você manipular as 30 doses. Se você quiser já deixar padronizado para 60 doses, você pode deixar para 60 doses, tá? E aí vai muito variar também com o tipo de molde, né, Jorel? Por exemplo, aqui eu estou trabalhando, aqui eu tenho 1,5 gramas a capacidade, uma capacidade, gente, padrão. Obviamente você tem que calibrar. Aqui eu tenho de 10 gramas. 7,5. Certo? O legal do blister é que realmente é muito prático, você dispensa e já inclui. E nessa etapa também é importante você informar para o sistema em qual embalagem vai, tá? Que aí ele já puxa automaticamente não só o blister, mas a caixinha, né? O cartucho, o rótulo. Combinado? Perfeito. E agora vamos mostrar no sistema onde é que eu coloco essas informações. Voltando aqui para o Farmácia. Quando eu falo de cadastros, como sempre, eu vou aqui na aba Cadastros. Tá? Dessa vez nós vamos falar sobre embalagens. Então, em produtos, embalagem, frascos e outros, né? Então, eu preciso fazer com que essa embalagem aqui, nós vamos utilizar o exemplo do Blister Fácil, tá? Nós precisamos fazer com que ele exista na nossa farmácia. Como é que a gente não faz compra, não damos entrada de nota fiscal, ele não vai automaticamente, tá? Mas se você faz esse tipo de compra, ele já vem aqui direto para a ficha do produto. Entretanto, você precisa fazer também alguns ajustes. Tá? Então, se eu vier aqui colocar Bliss, eu fiz o cadastro da Bliss, tá fácil, de 7,5. Perfeito. Tá? Então, aqui é como se fosse a mesma coisa de um insumo farmacêutico, né? Por exemplo, algum ativo, tá? Aí eu tenho com quantidade, lote, valores, tá? Eu tenho aqui todo
a informação básica dela, ok? Ok, tá? Existindo a embalagem Blista Fácil, eu vou definir agora qual é o volume dela. Então, eu venho em produtos, embalagem, frascos, cápsulas e outros, e coloco volumes, certo? Aqui vai ter todas as embalagens que eu tenho cadastradas, tá? No caso aqui, eu já cadastrei a Blista Fácil, mas ela não estava aqui. Por quê? Porque eu não tinha cadastrado o volume dela, tá? Eu só fiz com que ela existisse no meu sistema, certo? Então, eu clico 2 vezes, ou então aperto aqui em mais, e eu vou colocar justamente essa embalagem, certo? Então, se eu vier aqui mais uma vez, colocar blister, ele aparece e já aparece, inclusive, o cadastro que eu fiz antes. Vamos fazer só uma pequena alteração, né? O volume 7,5 é o que tem dito na embalagem. Só que quando eu fiz os meus testes, cada unidade tinha 8. Para aquela determinada formulação. Isso. Então, eu vou Importante. incluir e atualizar. Ela já aparece aqui em cima. Certo? E aí é importante você especificar. Blista fácil, gomas, colagem. Por quê? Porque você já padronizou para 8 gramas, tá? Isso. E aí vai ter as variações. Isso. Certo? Se for blista fácil para chocolate, já é um outro peso. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que especificar aí nesses volumes, essas variações. No caso, você vai especificar mais a embalagem, né? Você coloca lá, blista fácil para gomas, blista fácil perfeito. para... Isso mesmo. Tá? Show. Gravou tudo, alterou. Então, agora nós temos quais informações? Nós temos que eu tenho a embalagem Blista Fácil no meu sistema e que ela tem o volume para essa fórmula. Cada unidade tem 8 gramas da fórmula, certo? Só que, né, agora a gente precisa vincular também essa embalagem à forma farmacêutica e aos produtos. Então, eu preciso vir aqui em cadastro, produtos, embalagens, vínculo de forma farmacêutica e embalagens. Clicando aqui, eu preciso selecionar, por exemplo, a forma farmacêutica de goma, que você já cadastrou na primeira etapa. Exatamente. Então, aqui, ó, eu já fiz, né, no caso, o cadastro eu adicionei, cliquei aqui no mais, eu adicionei a embalagem, certo? No caso aqui, eu adicionei a Blista Fácil, por exemplo, e a segunda opção é que ele pergunta qual é o tipo de embalagem, né? Você precisa ter feito antes um cadastro dos tipos. É um pote, é uma cápsula, um blister, tá? É blister. E se é um invase primário, secundário, terciário, ou seja, aqui, como ele está em contato direto com o produto, é um invase primário. Por exemplo, se fosse a caixa, o cartucho que vai o blister, você colocaria o código da embalagem, que é essa caixa, o tipo de embalagem, caixa, tipo de invase, secundário, porque é uma embalagem da embalagem, tá? Show de bola. Finalizou, gravou. Gente, parece até moroso, né? Mas não é. Por quê? Porque você vai criando habilidade no software, então fica tudo muito intuitivo, vai automático. Agora, é importante, né, que você tenha atenção, que você faça os testes. O Prime Software tem um suporte incrível, então qualquer dúvida, eles têm uma equipe para te dar o suporte, né? Sim. E aí, agora o próximo passo é você informar o sistema. Nós já informamos sobre a forma farmacêutica, nós alimentamos em relação às embalagens e a proporção, né, a capacidade de cada cavidade referente à embalagem ou molde que você vai utilizar. E agora, a terceira etapa é você informar sobre as fórmulas e componentes, tá? O que é importante frisar? Você pode partir de praticamente uma base pronta, onde você vai pegar uma pré-mistura, como o próprio Gomagron, né, que existe aí no mercado,
e misturar na água, inserir o ativo e envasar. Olha a importância de você ter o domínio técnico, né? Se você não entender, você não tiver o domínio técnico, você não vai conseguir expressar para o sistema essas informações, tá? Então, a gente estuda a parte técnica também, tá? Ou você pode manipular sua própria base, né? Então, você vai trabalhar com um blend de insumos, tá? E informar para o sistema sobre esse blend de insumos. Então, repetindo, você pode partir de uma base pronta para gomas, ou você pode partir de uma fórmula aberta, né, que é uma mistura de insumos para você ir para a segunda etapa de preparar a goma, certo? Então, dependendo do teu processo, vai ter uma alimentação particular sobre o teu sistema, em cima do teu sistema. O exemplo que nós vamos utilizar vai ser um exemplo de uma fórmula aberta. Então, quais são os componentes, né, exemplos que a gente vai colocar? Umectantes. Um exemplo, glicerina, para a goma não perder o peso, não contrair, não diminuir o tamanho. Conservantes, edulcorantes, xilitol, sorbitol, flavorizantes, que eu posso colocar já no padrão, podemos dizer assim, ou deixar em aberto. Eu, Jorel, particularmente gosto de deixar em aberto, porque, é claro que existem ativos que só dá certo naquele flavorizante. E aí você deixa padrão, fica até mais fácil da tua farmácia fazer o controle e seguir padrões. Eu, Jorel, gosto de deixar em aberto, por quê? Porque tem aquele cliente que não gosta do sabor X, prefere um sabor Y, né? E eu tenho o domínio para fazer essa personalização na hora. Como tu é chique, parece que tu é da bem consultoria farmacêutica. Então, eu consigo fazer isso, né? Mas se você vê que os teus atendentes, né, mesmo você fazendo um treinamento, eles estão com dificuldade de fazer essa personalização, deixa padrão, tá? Mas eu gosto de deixar em aberto algumas poucas características, como, por exemplo, o sabor que essa fórmula tem, para eu conseguir realmente personalizar e o paciente, o cliente, se sentir ainda mais especial. Tá, né? Bora para o software de gestão. Já que estamos falando de componentes, né, que vão estar dentro dessa fórmula, nós precisamos ir em produtos, insumos, alopatias, diluentes, recipientes. Aqui a gente tem esses dois. É importante que a gente entenda que no sistema ele entende recipiente como o QSP, tá? Como 90% das farmácias tem um cargo-chefe, cápsulas, então ele colocou essa definição de recipiente, tá? Como aquilo que vai ocupar o maior volume, tá? Mas no caso da goma que nós vamos utilizar aqui, o nosso recipiente, o QSP, vai ser a água, tá? Então, por exemplo, se você fosse utilizar a goma agron, você colocaria ele aqui, e não em diluentes e conservantes, tá? Então, se eu venho aqui em recipientes, eu tenho toda a lista dos meus recipientes, tá? E aí eu vou fazer o cadastro deles. Isso também a gente já falou lá nas nossas primeiras aulas, tá? Eu vou definir quem é esse meu insumo, qual é a lista de produtos. Então, tudo que tiver associado à água vai ser um recipiente. As dosagens que ela vai aparecer como recipiente, tá? Prioridade, e ela vai ser, é um cadastro que ele está ativo. Incluir, essa aqui é a parte mais simples, tá? A partir daqui eu vou adicionar os ativos, tá? Então aqui um exemplo, o Verisol. O Verisol, que é o ativo que eu vou utilizar para a produção de gomas. Então vou colocar aqui, Verisol. Eu fiz o cadastro, eu apertei, né, nos ícones de mais, coloquei o meu ativo, o meu produto, então Verisol. Coloquei aqui, coloquei as doses usuais, como estão lá.
e percentual mínimo, mas eu coloquei aqui, ó, completar volume. Então, o meu recipiente, ele vai completar o volume deste meu ativo, ok? E por último, esse meu ativo, ele vai estar em qual forma farmacêutica? Gomas, que você Fechou. fez o cadastro. Então, aqui você está fazendo o quê? Dizendo que a minha água, o meu insumo água, ele toda vida que eu fizer um cadastro de goma com Verisol, é basicamente Um orçamento, que eu for reverso. orçar, né? Isso. Bom, em resumo, quando você faz o orçamento, aquele que a gente mostrou lá no início, quando você inclui o ativo Verisol, forma farmacêutica goma, ele vai puxar a água deionizada como recipiente. Claro que não vai ser só a água, tá, gente? Aqui é um exemplo. Porque o nosso exemplo, ele é um exemplo de uma fórmula aberta. Como eu falei, o recipiente aqui é o QSP. O QSP de uma fórmula aberta de gomas é a água. Se, por exemplo, fosse a goma agron, ao invés de colocar água deionizada, eu colocaria a goma agron, tá? Então, ela entra justamente no meu QSP. Mas como a Alana disse, essa nossa fórmula, ela não vai só água, né? Só água e o Verisol não vai formar a goma. Exato. Então, onde que eu vou colocar os outros componentes? Eu venho em cadastros, produtos, insumos alopatia, diluentes e conservantes, tá? Ele vai entender o diluentes como os componentes, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a base goma AB, que é uma base nossa. Aqui, gente, é uma lista de diluentes, é porque a nossa lista, como nós não temos um banco de dados, a nossa lista, né, tá mínima aqui, só sintética, tá? Isso. Mas aqui é só para você entender que na nossa lista de diluentes existe base goma AB, existe a glicerina, poderia entrar vários outros diluentes aí nessa Propileno, lista. glicol, os diluentes que você tem na sua farmácia, né? Os adjuvantes. E aí eu fiz o cadastro, né, mais uma vez, no maisinho aqui, coloquei qual era o produto. Eu poderia colocar aqui somente gelatina farmacêutica, que é o que você usa, por exemplo. Colocaria aqui, tá? E preencheria, né, principalmente a prioridade e a porcentagem. Se você utiliza ela 5%, 10%. Na nossa fórmula base goma B, ela é 25%. E aí eu venho aqui embaixo, eu tenho sempre que associar a forma farmacêutica e o ativo. Para que quando eu puxe a gomas com Verisol, ele puxe também a base goma AB, que vai aparecer lá em 25%, assim como a glicerina, tá? Conservantes, aí é realmente separado. Então, o sorbato de potássio, ele tem uma aba só para ele, tá? Então, aqui eu colocaria os outros, por exemplo, eu posso colocar aqui o xilitol, exemplo, né? Que é o edulcorante. Posso colocar ele aqui. Mas o conservante, eu preciso colocar realmente na parte de conservantes. Tá bom? Bom, em resumo, os componentes, talvez não esteja tão claro para você, porque você não tem acesso à formulação, mas os componentes da tua base devem estar aí nessa aba de diluentes, conservantes e essências. Pronto. E aí você vai associar o ativo e a forma farmacêutica. Acabou, tá? E essa é a última informação que você precisa antes de fazer um atendimento, né? De gerar uma fórmula. Perfeito. Fechou esse passo a passo? O que é que eu recomendo que você faça? Faça um teste orçamentário para entender se o sistema está puxando tudo certinho, se ele está puxando a quantidade certa, os insumos certos, se está puxando a embalagem correta, tá? Gera essa ordem de manipulação e reproduz na bancada, tá? Isso. Muito importante, certo? Só para eles verem, vamos realmente experimentar? Vamos tirar a prova dos 3? Cadê sempre da prova dos 3? Não, pior que não mesmo. Alguém é da prova dos 3? Vamos tirar a prova dos 3, vai. Primeira informação,
Vamos lá. Laboratório. Qual é o laboratório que vai produzir ele? É o laboratório 1, tá? Forma farmacêutica que nós alimentamos era lá a goma. Eu sei que ela é o número 2, mas se eu vier aqui digitar o G, ela já aparece aqui. Dei 2 cliques. Múltiplos. Eu fiz lá o cadastro da forma farmacêutica para que ela entenda como sendo uma cavidadezinha dessa. Então, aqui eu vou treinar o meu atendente para ele colocar o número de doses. Então, são 30 doses. Ativo, Verisol. O Verisol. Que eu vou colocar a 2,5 unidade gramas. Dei Enter. Então, a minha fórmula que o nutricionista, por exemplo, prescreveu foi Verisol em gomas uma vez ao dia, né? Então, já coloquei o ativo. Eu preciso colocar os outros componentes, né? Não, por quê? Porque eu já fiz o cadastro. Então, se eu apertar Enter mais uma vez, ele já vai calcular tudo. Tchararara. Você viu como valeu a pena você assistir essa aula inteira? Tá gostando? Deixa aqui teu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Compartilha para o máximo número de pessoas essa aula, porque a sua contribuição, o seu compartilhamento, o teu like é muito importante para que nós possamos trazer, né, Jorel, mais conteúdos como esse. Tá? Então, gente, te vejo no próximo vídeo, no nosso próximo ABTech. E até lá! Tchau, tchau! Tchau!